Olá, boa tarde. Quero saudar a todos com a santa graça, paz do Senhor Jesus. Você que tem nos assistido, esse estudo bíblico, hoje nós vamos falar de um tema muito discutido no país, sobre pena de morte, pena capital, conhecida como pena de morte. Mas vamos falar sobre de lei e mandamentos. Leis, as leis, os mandamentos, a graça e a pena de morte. Estaremos falando daqui a pouco sobre isso. Mas eu quero agradecer a todos que vêm nos seguindo. Graças a Deus tem aumentado bastante o número de inscritos. Você pode se inscrever no canal Aliança com Cristo. Convidar pessoas que estejam interessadas em saber porque tanta coisa acontece no mundo. Alguns dizem, por que Deus não está vendo isso? Claro que Ele está vendo isso. O profeta Abacuque teve até dois conflitos com Deus, justamente porque ele não estava ligado no Senhor. Estava ligado nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Ele teve dois conflitos com o Senhor. Se você pegar o capítulo 1 principalmente, você vai ver ele tendo os conflitos com Deus. Capítulo 1, capítulo 2. Mas depois ele chegou à conclusão, de que ele estava com a visão totalmente fora do contexto. E é assim que o mundo está. O mundo é governado por Satanás e seus demônios. Em 1 João capítulo 5, 19, está escrito que o mundo está no maligno. Então, se o mundo está no maligno e eu estou no mundo, eu estou sob a égide de quem? De Satanás. Mas se o mundo está no maligno, mas eu não estou no mundo, eu estou diante do Deus vivo, seguindo os seus estatutos, as suas escrituras, aí eu estou na graça do Senhor Jesus. Aí a situação é outra. E é justamente isso que as pessoas não entendem. Mas eu tenho certeza, se você prestar atenção no estudo de hoje, anotar aí as referências, você vai chegar à conclusão do porquê de tanta coisa acontecendo. Eu quero agradecer a todos, independente do seu credo religioso, seja você espírita, kardecista, umbandista, candomblessista, católico, apostólico romano, católico, apostólico cristão. Eu já falei qual é a diferença dos dois. Então, eu quero agradecer. Tudo gira em torno do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida para nos salvar do inferno. Amém? Então vamos lá. Eu começo falando por lei. Ezequiel 18:4. Nós vamos estar falando aqui sobre lei. Sobre lei. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18. Vamos lá. Ezequiel 18:4 diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Isso aí era no tempo da lei. Nós agora estamos no tempo da graça. E vamos falar daqui a pouco também da graça. Romanos 5:20. Então, no tempo da lei, não havia advogado. No tempo da lei só havia os acusadores, os chamados promotores de justiça, e o juiz e a sentença. A graça é diferente. Na dispensação que nós estamos vivendo hoje, a graça é um
um favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Então, na graça, nós temos um advogado, que é Jesus. A gente vai falar depois sobre a graça. Então, eu vou estar explicando para vocês o porquê da instituição da lei e mandamentos. Quando foi formado o homem, não havia lei, não havia, né? Mas acontecia inúmeras situações que traziam desconforto e tragédias. Então o Senhor viu que o homem estava indo longe demais com as suas malícias. Deus não fez o homem para morrer. É bom que saibamos disso. Deus fez o homem para viver uma vida eterna com Ele, andar com Ele, em santidade. A palavra santo quer dizer separado. Então Deus nos separou de todas as coisas que Ele criou, nos separou para nós andarmos com Ele em santidade. Mas o homem não entendeu isso, e logo no início, através de Adão, nós fomos pegos, né, em maldição por conta de Adão, que desobedeceu a ordem do Senhor. Isso aí todo mundo já sabe. Então, Deus fez um pacto com o homem. Houveram vários pactos, mas os pactos que Deus fez com o homem foi para abreviar a tragédia que o próprio homem estava trazendo para si. Então, o Senhor fez a lei. O homem não cumpriu os pactos, né? Então o Senhor fez a lei, preparou a lei, através de Moisés. Mandou Moisés escrever a lei. Bom, só que nessa situação de lei, foi encerrado, a partir de Adão, o tempo de vida útil do homem, o tempo de vida longa do homem, passou a ter, então, um tempo de vida útil. Então, o Senhor reduziu para 120 anos. Naquela época, o homem estava vivendo, já tinha homens com 700 anos, 600 anos, e com saúde. Não é com 68 anos, conforme o meu caso, cheio de problema de saúde. Tendo que usar óculos, não era para a gente estar usando isso aqui. Mas o homem não quis entender. A verdade, até hoje, no século XXI, o homem não quer entender as coisas de Deus. Eles querem entender tantas outras coisas, mas o que te dá a vida eterna, vida de santidade com Deus, vida saudável, proteção de Deus, não precisa estar pagando segurança, isso o homem não quer. E por isso a gente vê as aberrações que acontecem. Então, a lei foi para isso, reduziu o tempo de vida útil para 120 anos. Mas o homem continuou com as suas sandices. Então, o Senhor trouxe o tempo de vida útil para 80 anos. E quem passasse dos 80, aí veio as enfermidades. Seria enfado, canseira. Então, a partir daí, da segunda redução de vida do homem, o tempo de vida útil 80, quem tiver mais de 80 já é enfado, canseira, cegueira, essas coisas todas. Então passou assim, veio as enfermidades. E então o homem continua até hoje, desobedecendo, não querendo cumprir as normas do Senhor. E a gente vê o estado de coisa que nós estamos vendo no século XXI. E anos anteriores. Então, eu falei de Ezequiel, mas eu vou falar também, você pode ver também, em Êxodo, capítulo 19. Eu não vou ler o capítulo 19 não, vou deixar para você ler em casa, para a gente não cansar muito, não tomar muito tempo. Mas eu vou ler o 20, Êxodo capítulo 20, os mandamentos do Senhor. E diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui, inclusive, versículo 7, virou jargão, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só Jesus. As pessoas falam no nome de Jesus, no nome de Deus, no nome de... citam as coisas tão vulgares. Não tem noção do poder que há no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus e as pessoas não sabem. Então usa, né? Tem pessoas que gostam de ouvir músicas gospel sem ser crente. Então as pessoas fazem um emaranhado de situações que acham que lhe convém. Mas, na verdade, convinha se ele estivesse inserido nas escrituras do Senhor. Então, o Senhor não tem por inocente, saiba você disso, procure se corrigir a partir de agora. O Senhor não tem por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Agora no tempo da graça é domingo. Antigamente era sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Agora é o domingo. Né? E nós vamos, mais adiante a gente vai saber por quê. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ter vida com abundância? Honra teu pai e tua mãe. Mas, pastor, meu pai já matou 500 pessoas, estuprou 200, minha mãe se prostituiu, é isso. O Senhor não está te perguntando nada disso. Ele está mandando você honrá-los. Você honrá-los. E o que é honrar pai e mãe? É respeitá-los, obedecê-los. Claro, você não vai obedecer se ele te der uma ordem absurda. Tipo, se prostituir se você for mulher, ou tipo, roubar se você for homem, furtar. Então, aí é claro que não. Mas respeitá-los, como seu pai e sua mãe. É bíblico, se você quer ter vida longa nessa terra. Então você vê que a partir daqui, quantos filhos não obedecem os pais? Olha quantos filhos estão descendo a cova. Olha quantos filhos estão na prostituição, estão no tráfico. É de maldição. A partir do momento que a gente deixa de fazer algo que a Bíblia determina que façamos, e não fazemos, estamos prevaricando, estamos entrando em maldição, em roda de colisão com Deus, e não é bom. Bater de frente com Deus é perda total. Não tem seguro que pague. Então, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aliás, não adulterarás. Vou fazer um parênteses aqui para explicar. Quando se fala em adulterar, não se fala só em adulterar o homem traindo a mulher ou a mulher traindo o homem, não. Adulterar é adulterar a lei de Deus. Existem as escrituras, se eu não estiver alinhado com ela, estou adulterando. Eu sou um adúltero, espiritualmente falando, ou biblicamente falando, como você queira. Então, adulterar é tudo aquilo que você faz ao contrário. Existe algo traçado para você fazer e você faz ao contrário. Então, você adulterou. Certo? Então, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aí. Nem o seu servo, nem a sua serva. Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina,
e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não farei outros deuses comigo, Deus de prata ou Deus de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Deu para entender, né? Vou repetir. Não subirás também por degraus o meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Você que é inteligente já entendeu esse mistério aí. Bom, então, eu falei sobre você, sobre a instituição da lei, dos mandamentos, e como se deu o tempo de vida útil, né? Então nós veremos que o mundo não cumpre as Escrituras. O mundo não cumpre as Escrituras. Por isso, essas desordens. Que, diga-se de passagem, a maioria das igrejas também não cumpre as Escrituras. Seja ela católica, apostólica, romana, essa pior ainda, e seja ela católica, apostólica, cristã. Está assim, ó, de pessoas dentro da igreja querendo aparecer, querendo ser renomado, conhecido, famoso, mas sem cumprir os mandamentos do Senhor, de nada adianta, porque não vai para o céu. E está prevaricando, e está adulterando, como falei aqui na pouco. Nós temos que andar de acordo com as Escrituras. Isso aqui custou vidas. Muito sangue foram derramados. Os nossos ancestrais pagaram com a vida para serem os mártires, para que nós hoje pudéssemos gozar a vida eterna. Se nós não gozamos a vida eterna, é porque nós não queremos. Porque a Escritura está aqui, é só cumprir. Perdão. Então, em 1889, a princesa Isabel acabou com a escravidão. A escravidão, segundo a Bíblia, tinha prazo de validade, mas o homem não cumpria. Então nós vamos ver nesta lição tudo isso, inclusive sobre pena capital, que é muito conhecido como pena de morte. A pena capital, ou pena de morte, nós vamos ler em Êxodo, capítulo 21, aqui pertinho. Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 1. Tá? Diz assim: estes são os estatutos que lhes proparás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Entendeu? Então aqui já estava começando, como é que se diz? Aqui já estava começando a liberação dos escravos, né? Isso, liberação não é o termo. Aqui já estava começando já a ser abolida, né? A escravidão. Então ele trabalharia 6 anos, mas ao 7º sairia foro de graça, ou seja, passe livre, estaria livre. Aí vem um detalhe: se entrou só com seu corpo,
só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Então, se ele entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se ele entrou casado, ele e a mulher dele, né, estavam aí servindo, então, nesse período sairiam ambos, né, os dois sairiam. Agora tem um detalhe. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair, forro. Então ele não queria sair. Aquela pessoa que não sabe, poxa, vou sair daqui, eu vou fazer o quê? Tem pessoas que é muito para baixo, não tem visão. Visão nem os olhos, visão mental, visão espiritual, enxergar lá na frente. Então tem pessoas que é muito limitada. Então muita gente deveria pensar: poxa, mas se eu sair, eu e minha mulher, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Então, se ele quisesse continuar, né, então ele falava com seu senhor: olha, eu estou recebendo minha liberdade, mas eu prefiro continuar. Aí, vamos então oficializar isso. Versículo 6, perdão. Então seu servo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Sentiu por que tem muitas pessoas que alargam, fazem alargamento, botam a sovela? Isso era o símbolo do escravo que recusou a sua liberdade. Por N razões, né, ele recusou. Então, para não dizer que aquele senhor estava sendo injusto, então tá bom, então vamos oficializar isso para depois não dizer que eu não te dei liberdade. Aí ia lá no juiz, assinava, e aí aquela sovela, né, aquele largamento, era para isso. Pra todo mundo saber que aquele camarada recusou ele não quis a sua liberdade. Né? Então, seu senhor, né, com a sovela, e o servirá para sempre. Aí acabou a liberdade dele. Ele recusou. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar os olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Então, se o camarada arruma uma outra mulher, uma amante, ele vai ter que bancar as duas da mesma forma. O mesmo peso para um, o mesmo peso para outro. Né? E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Então, se ele não cumprir com suas obrigações, ele não tem mais direito a nada. E se lhe não fizer estas 3 coisas, bom, ali, quem ferir alguém, agora a gente vai falar pela capital, preste bem atenção. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Então, se ele matou alguém, ele já está se condenando à morte também. Ele também vai ter que morrer. Pena aí? Pena de morte. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Ou seja, se for uma morte, se não foi morte dolosa, né? Para quem não sabe, o dolo é quando é propositadamente, quando é mentalizado. O cara lá prepara a morte do outro, projeta e tal, e executa. Crime doloso. Crime culposo é aquele crime sem querer. Tipo, o cara está limpando uma arma, de repente, sai uma munição e mata alguém. Né? Ou por uma outra razão, né, semelhante a essa. Então, se ele não lhe armou cilada, não foi propositado, então ele encontrará
Deus o fez encontrar nas suas mãos, portanto, um lugar para onde ele fugirá. Então Deus preparou um lugar de refúgio, lugar para essa pessoa ser julgado pelo crime que cometeu, se doloso ou culposo. Versículo 14. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então, o que ferir seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então, a pessoa matou alguém, ele vai morrer. Matou o pai, vai morrer. Matou a mãe, vai morrer. Ele já condenou a vida dele. Tá aí. Então, não precisa fazer plebiscito. Tem que ter plebiscito para saber se pode ter pena de morte. Está aqui, não tem plebiscito. Não tem plebiscito. Obrigado. Quem furtar algum homem, é o que mais se vê aí no mundo, né? Furto, roubo. Celular, então, o cara tira até a vida do outro. Hoje em dia se furta, se rouba com fuzil, que é uma arma de guerra. Que ponto nós chegamos? Fuzil, que não é uma arma barata. Para eles, é uma arma de 50, 80, 100 mil reais. O cara vai furtar um celular que custa 2 mil, 3 mil. O meu custa menos de 1.000. O meu não chega nem a 1.000. Se chegou, foi muito perto. Acho que nem chegou a isso. Então, aqui está a pena de morte, a pena capital. Altamente legalizada pelo autor da vida, autor e consumador da vida, Deus. O Supremo. Esse é o Supremo, não é aquele onde tem aquele sinistro, não, que não chama aqui de cara de ministro. Chama de sinistros. O que estão fazendo com o país é uma brincadeira. Então o Supremo é o Supremo Deus que eu estou falando. Não são os Supremos dos sinistros. Eles são sinistros, né, do Supremo. Então Deus é o Supremo. Então, as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Você amaldiçoou um dos dois, você vai morrer. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Então o camarada agrediu o outro ficou aí alguns dias inválido, se convalescendo da enfermidade, das agressões, mas depois voltou a caminhar normalmente, ter uma vida normal. Então aquele que o feriu vai ter que indenizá-lo pelo tempo que ele perdeu. Essa é a lei de Deus, que não é cumprida aqui. Então vai ter que pagar o tempo que ele ficou ferido. Porém, diz o versículo 20, se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Ou seja, ele está pagando por um erro que cometeu e deixou de cumprir as ordens de quem lhe paga. Então, 2 dias é o suficiente para designar a sua sentença. Versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido dela, né? E pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Se a mulher não morreu,
o marido dela vai imputar diante do juiz uma indenização para aquele agressor. Mas se ela morrer, ele vai morrer também. Aí está condenada a sentença que ele deu para ela, a sentença de morte. Amém? Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Então, libertação será como uma indenização. Funcionará, ele será liberto, né, ele será indenizado. Né? E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Também será libertado. E por aí vai. Em casa você pode ler mais um pouquinho, mas até aqui já dá para você entender que a pena de morte não precisa de plebiscito aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. O Deus, autor e consumador da vida, ele determina as leis. Então existe a lei e existe a graça. Quem está no mundo está debaixo da lei. Quem está na presença do Senhor, servindo, obedecendo os seus estatutos, está debaixo da graça do Senhor. Ele já saiu da lei. O que está se passando lá no mundo não interessa nada para ele. Ou melhor, até interessa para ele servir para ele se policiar, para ele vigiar, para ele não cometer as mesmas coisas. Apenas por isso. Mas ele não precisa ter medo de nada que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo está acontecendo para o mundo. O mundo está na maldição. Então o mundo está recebendo o que buscou. Você entregou sua vida para Jesus. Então você está buscando o quê? Vida eterna. Você sabe que um dia você vai encontrar Jesus face a face. Está pagando preço. Sendo chamado de fanático, bobo. Você às vezes tem que, quando a Bíblia diz que levar um tapa no rosto, diferença o outro. É assim mesmo, desse jeito mesmo. Mas você está cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus e aí não sabe. Você está pagando esse preço, você vai botar a mão numa pessoa enferma, essa pessoa vai ser curada. Se a pessoa estiver cheia de demônio, você vai botar as mãos, em nome de Jesus, sai! E o demônio vai ter que sair. Há poder no nome de Jesus. Mas não são todos que têm esse poder. É só aqueles que andam de acordo com as Escrituras. Sabe? Então, infelizmente, acontece isso. Vou ler mais uma coisa aqui em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, 5 e 6, diz assim: esse ventilador aqui é uma benção, mas me deixa um pouquinho. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. É isso? Não. Gênesis, estou nisso. Diz assim, ó: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, que Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deu para entender? Quem derramar o sangue do homem, o Senhor está dizendo no versículo 5 que vai requerer o sangue das pessoas, até dos animais. Então, quem derramar, versículo 6, Gênesis 9, versículo 5 e 6, estou lendo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, que Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, quem matar alguém, vai ser morto pelo homem. Cadeira elétrica, forca, sei lá como for. Mas tem que morrer. Está aqui. Está na lei. Eu agora vou para Números. O livro de Números 35.
Números 35, versículo 11 e 12. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, aquilo que eu falei anteriormente, para que ali se acolha o homicida que ferir alguém, alguma alma, por erro. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador, do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Então, o Senhor, já preocupado com injustiças, ele manda Moisés, e depois falou a mesma coisa com Josué. Quando Moisés foi para a glória, ele falou também com Josué a mesma coisa, ele determinou a mesma coisa, uma cidade de refúgio. Então, se alguém feriu alguém involuntariamente, sem querer, essa pessoa vai para ali e fica ali até que ele estabeleça um tribunal para ele ser julgado corretamente. Então não tem como ninguém ir lá pegar o cara. Mas mais adiante vai dizer que se ele sair dali e for pego lá fora pelo vingador, aí é problema dele. Aí ninguém vai ser punido pela sua morte. Então o Senhor estabeleceu cidade de refúgio, que eu creio que até mesmo que matava de propósito, fugia para lá, foi sem querer. O ser humano é cheio de... mas o Senhor preparou. Em Josué, capítulo 20, como eu falei, também fala sobre isso. Vai falar até mais amplamente. Josué, capítulo 20. Aqui. Versículos... A partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, e que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitarás na mesma cidade até que ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que te houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade. Então, desde os primórdios dos tempos, que o Senhor, ele tem o senso de justiça como prioridade. Fundamento da vida humana é a justiça, independente de qualquer situação. Então, nós estamos vendo até aqui no Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Vou falar Mateus 12, em Mateus capítulo 12. De 1 a 8, diz assim. Mateus 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei
que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Né? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, essa é uma passagem boa, principalmente para ler o povo que segue algumas seitas, como a Adventista do Sétimo Dia. Essa seita ela foi criada, fundada, pela doutora Ellen Goldwhite. E é por culpa dela que Paulo teve que escrever aos Tessalonicenses. Porque ela marcou uma data que Jesus viria, só que não combinou com Jesus. Marcou uma data que Jesus viria, e Jesus, claro, não veio. E ela teve que se explicar e marcou uma outra data. Mas, quando ela dá a notícia que Jesus vai vir a certa data, as pessoas param de trabalhar, literalmente, pensando naqueles que morreram, seus parentes que morreram, sem ver Jesus. Então ela cria uma confusão ali com as pessoas, e as pessoas ficam sem entender nada. Quer dizer, se Jesus vir, eu estou aqui, mas é o meu pai que morreu, minha mãe que morreu. Né? Então, as pessoas ficam sem entender nada. E aí Paulo é obrigado a escrever a carta aos Tessalonicenses, isso você pode ver nas duas cartas. Aí você vai entender por que Paulo escreveu. Porque nem na primeira vez, nem na segunda que ela marcou, Jesus apareceu. Não é um homem que marca a data, só ele. E ele sabe o dia que vem. Tem que cumprir uma série de situações como está acontecendo. Antigamente você não via pai matar filho, filho matar pai, mãe, essas coisas todas. Você não via tanto homicídio. Por causa de um celular, o cara tira a vida do outro. O cara vai roubar o carro do outro, leva o carro e ainda mata o sujeito. Você não via essas coisas. Então tudo isso está se cumprindo pela misericórdia de Deus. Deus, eu tenho um estudo que eu estou preparando, que se fosse no dia de hoje, nós não estaríamos em 2021. Estaria no ano de 6.200 e pouco. Não sei quando é que eu vou concluir esse estudo, porque eu estou fazendo tratamento de saúde. Tenho um tempo muito limitado para fazer as coisas até de casa, e meus compromissos. Já tenho que dar assistência ao povo de Deus. Mas eu vou concluir o dia que eu concluir, eu vou colocar para vocês verem quanta misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia dura para todos sempre e se renovam a cada manhã. Então são 6.200 anos que o Senhor tem tido paciência com todo mundo, tentando botar na cabeça das pessoas que não é para viver do jeito que eles vivem. As pessoas querem aprender tudo sobre tecnologia, sobre isso, sobre aquilo. Crianças pequenas, minha neta manuseia um celular melhor do que eu. Aliás, qualquer um manuseia melhor do que eu. Só minha neta. Eu digo minha neta porque ela tem 10 anos, mas desde os 6 anos que ela manuseia bem. Às vezes até chega a falar para a avó, não, avó, não é assim, não é assim. Para mim também. Não tem vergonha de falar, não. E eu, pelo tiro que eu tomei na cabeça, o médico na época mandou que eu fosse no neuro, mas eu não fiz tratamento com neuro. E eles me disseram na época que isso foi em 1992. Ele me disse na época que se eu não fizesse isso, eu poderia ter problema de esquecimentos momentâneos, estresses, né? Mas eu sempre fui relapso com a minha saúde. Agora não tem mais como ser relapso, agora eu estou correndo atrás. Mas antes, né, eu estou pagando a conta porque eu não obedeci uma recomendação, uma advertência do médico. Então você, que é como eu era antigamente, cuide da sua saúde, para não ficar pagando o preço como eu. Na minha mão, como é que está? Minhas mãos. Isso aqui é efeito da medicação. Né? Às vezes os pés ficam, eu não posso nem botar o pé no chão. Se eu tivesse, né, cuidando da minha saúde antes,
provavelmente a situação seria outra. Mas vamos ao que interessa aqui no momento. Então, aqui nós estamos lendo, ele diz, o Senhor diz que mas se vós soubéssemos, versículo 7, o último que eu li, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, ele quer misericórdia. Nós tenhamos misericórdia de uma pessoa que nós estamos vendo em situações terríveis, né, situações desconfortáveis, né, e nós precisamos ajudar-nos uns aos outros, e não o fazemos. Isso é pecado. Em Tiago, esqueci, mas está lá em Tiago, daqui a pouco de repente eu me lembro. Acho que capítulo 4, 17, negócio assim. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se a gente pode ajudar o próximo e não fazemos, somos egoístas, estamos transgredindo a lei de Deus e somos passíveis de ser punidos. Então, ele quer misericórdia e não sacrifício. Porque sacrifício ele já fez. Jesus já fez sacrifício por nós. Se nós temos o nosso direito de ir e vir, porque alguém pagou o preço lá na cruz e foi ele, sem ter cometido nenhum pecado. Ele se fez maldito no nosso lugar. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Viu? Está corroborando com o que nós lemos no capítulo 9 de Gênesis, versículo 6. Apocalipse 13. Nós lemos no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, né? E estamos lendo no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, a mesma coisa que lemos no primeiro livro. Quer que eu repita a você Gênesis 9? Eu vou voltar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Tá? Como Apocalipse. Eu li no primeiro livro, Antigo Testamento. Agora eu vou ler no último livro, que é o Novo Testamento. Se alguém leva em cativeiro irá. Se você prendeu alguém, tem que ser preso. Claro. Desde que você o prenda por algum delito cometido. Mas se você o colocar em cativeiro por sua alta recreação, né, você está querendo que aconteça a mesma coisa contigo. Então, se alguém leva em cativeiro. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está pensando que crente é bobo? Que crente é idiota? Não. Crente tem a mente de Cristo. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, você vai ver que nós temos a mente de Cristo. Inteligência vinda do alto dos céus. Mas só para quem faz, só para quem anda certinho. Não é para quem vai para a igreja. A igreja vai todo mundo. Até o diabo vai para a igreja. Até o diabo vai para a igreja. Para perturbar as pessoas, para fazer as pessoas ir para o banheiro toda hora, né? Para ficar soprando coisa na pessoa, para botar sono nas pessoas, fala em línguas para confundir alguém, né? Até o diabo vai para a igreja. Então, ser crente não é ir para a igreja. Ser crente é obedecer às leis do Senhor. Aí você é crente em Jesus. Se você pratica as leis do Buda, você é budista. Se você pratica as leis de Kardec, de Allan Kardec, você então é kardecista. Você não é cristão. Cristão segue a lei de Cristo. Do mesmo jeito que kardecista é aquele que segue as leis de Allan Kardec, né? Cristão é aquele que segue as leis de Cristo. É simples assim, não é difícil você entender. Né? Basta querer. Então está aqui, Apocalipse, capítulo 10, nós lemos, versículo 13, a mesma coisa. Então,
a lei do homem, ela veio para dar uma aperfeiçoada, para dar uma segurada, porque as coisas estavam muito largadas. Então Moisés fez as leis dentro da sua visão, né? Mas veio o Novo Testamento para corrigir algumas distorções, né? Então, a lei do homem nem sempre é perfeita. E a maioria das vezes segue a tradição do próprio homem. Marcos capítulo 7, versículos 1, quer ver? Olha o que Jesus vai falar. Marcos capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Isso. E ajuntaram-se a eles fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciões, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Olha que a pergunta que vão fazer para Jesus. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então, ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando os mandamentos de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidados o mandamento de Deus, para guardares as vossas tradições. Ou seja, as pessoas cumprem o mandamento humano, mas o de Deus mesmo não cumpre. Quando ele diz, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, ele está falando do Antigo Testamento. Falando do Antigo Testamento. Se eu não me engano, é Isaías 29. Ezequias 33. Tem outras coisas que falam a respeito disso. Para Isaías 29, deixa eu ver se é rapidinho. Se eu estiver equivocado, não vou procurar não para não perder tempo. Só para confirmar. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens, em que foi instruído. Viu? Isaías falou isso aqui, essa visão que Deus deu para Isaías, essa profecia de Isaías, foi 750 anos antes de Jesus pisar nessa terra. E você vê Jesus fazendo menção disso, de uma coisa que foi profetizada 750 anos antes dele vir. E aí o próprio Jesus fala, ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Nós chamamos o povo de hipócritas. Como está escrito. Escrito aonde? Nós acabamos de ler. Isaías 29, 13. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ou seja, homens mortais como ele. Porque deixando o mandamento de Deus, ou seja, deixando os meus mandamentos, vocês estão presos às doutrinas do homem. E aí, você invalida o mandamento de Deus para a sua vida. Você está guardando a tradição humana. Então tenha cuidado. Veja como é que você está procedendo diante de Deus. Você está indo na onda, na maioria. No mundo aí diz que é a maioria que vence. Mas no reino de Deus é a minoria que vence.
Gedeão, com 300 homens, ganhou dos midianitas. Sabe quantos homens ele tinha no exército? 22 mil homens. O Senhor falou para ele, Gedeão, tem muita gente aí. Fala para esse povo, quem não quiser ir para a guerra, para voltar para casa. 22 mil que ele tinha. Sabe quantos voltaram? 10 mil voltaram para casa. Depois falou, tem muita gente aí ainda. Quando for passar a beber água, vocês veem os que vão beber água se agachando, bebendo água, lambendo igual cachorro, e os que vão se ajoelhar. 300 com pressa, beberam água igual cachorro. Então, separa os 300 aí. Mandou todo mundo para casa. E 22 mil homens ficou com 300. Agora com esses 300 aí eu vou te dar. Os midianitas. Então não é a maioria que vence no reino de Deus. É a minoria. Então você escolhe se quer ficar com a maioria do mundo ou a minoria de Deus. Eu quero te dizer o seguinte, a minoria com Deus é a maioria, por causa do poder que ele tem. Ele com um sopro, ele tocou fogo em Sodoma e Gomorra. Soprou assim, acabou com Sodoma, acabou com Gomorra. Então, ainda no Antigo Testamento, Ezequiel 18,4, diz, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, 55, em diante. Vai dizer assim, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você fizer para a obra de Deus, Ele vai te abençoar. Nada em vão. Tá? Graças a Deus. Acabou a escravidão. Jesus veio nos libertar. Em João capítulo 8, 36, está escrito: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a graça que nós não merecíamos veio para nós. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é muito grande. Nós não merecíamos tamanha parcimônia do Senhor para conosco. Graça significa favor imerecido. Favor imerecido. Medita em Apocalipse 13, 10. Vou ler para você de novo, para você avivar sua mente. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, pena de morte, ou pena capital, como é o termo mais correto. Não precisa de plebiscito. Não precisa de nada disso. Mas nós estamos nós estamos vivendo na graça. Nós, evangélicos, crentes no Senhor Jesus, fiéis às palavras de Deus, não aqueles que vão para a igreja só para cantar. Eu conheço pessoas aí que mal entram para a igreja e querem aprender a tocar instrumento. E tocar, ver os irmãos tocando na igreja. Entendeu? A Bíblia condena isso, querido. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Como? Estudando a palavra de Deus, praticando, botando em prática o que você aprendeu. Não botando em prática só o que te convém, o que te interessa no momento, mas botando em prática tudo que for necessário botar. Então, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas são acrescentadas. No seu caminhar com o Senhor, você fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor,
e Ele considerará o desejo do teu coração. Ele sabe perfeitamente o que você precisa, sem problema. Então agrada-te do Senhor, seja agradável aos olhos de Deus. O Provérbios 16:7 diz que, sendo o caminho do homem agradáveis ao Senhor, até seu inimigo faz que tenha paz com ele. Então, se seus caminhos estão agradando a Deus, até os seus inimigos terão que ter paz com você. Eles podem falar mal de você por trás, podem querer fazer o que acontecer, mas se você andar correto com Deus, chega perto de você e perde a força que ele tinha lá fora. Aconteceu assim com Elias. Acabe rodou o mundo inteiro procurando Elias, para matar Elias, mas seu exército. Elias tinha profetizado que não haveria chuva em Israel durante 3 anos e meio, e só haveria quando ele orasse. Acabe não acreditou. Ele era rei, e Isaías era um jovem, estava iniciando seu ministério profético. Eu imagino que Acabe deve ter dado altas gargalhadas zombando de Elias. 1 Reis, capítulo 17, você confere isso, a partir do versículo 1. O Senhor mandou Elias sair para onde? Para o ribeiro de Querite. Elias vai para lá, fica lá no ribeiro de Querite, e de manhã eu vou mandar 2 corvos, um levando pão e outro levando carne para você. E à noite também os 2 corvos vão levar pão e carne para você. 2 corvos. Quem não sabe, corvos é urubu. Urubu gosta de carne. Mas aquela carne ele não ia comer. Aquela carne era do profeta, filho do homem, filho de Deus. Ele podia comer, tinha que cumprir. Os animais, a natureza obedece a Deus. O homem não quer obedecer. Mas os animais, a natureza obedece. Você vê o mar, ele vem com aquela onda até, mas quando chega na praia, ele baixa a bolinha dele. Ele vem baixando a bolinha dele quando chega na praia. Ah, mas eu te ensinando. É quando Deus permite que a onda passe direto. Aí é permissão de Deus. Então, quando chegou 3 anos e meio, o Senhor fala, agora apresenta-se a Elias, a Acabe. E Elias se apresentou. Ele encontrou com um servo de Acabe, falou, fala para o teu servo, o teu patrão, que eu estou aqui. Não, senhor, senão enquanto eu vou lá chamar, só pode subir e ele me matar, porque ele não tem nenhuma parte do rei da terra que o Senhor não te procurou. Ele já tinha falado com Acabe, já tinha falado com Jezabel. Vamos matar esse cara, vamos procurar ele. Procuraram o mundo inteiro. Mas não precisou. Passaram perto de Elias várias vezes, mas não viu. Mas no tempo certo, o Senhor falou, agora se apresenta a Acabe. E ali se apresentou, e Acabe, és tu o perturbador de Israel? Aí não queria matar Elias, porque ele não chegou matando. Elias fala, não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é tu e a tua família, que virou-se as costas do Senhor, que foi servir a Baal. E aí você vai ver lá no capítulo 18 de 1 Reis, ele ia matando 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, que se sentavam na mesa com Jezabel. Ele, sozinho, cheio do poder de Deus. Como você vê, o poder de Deus que ele dá para cada um de nós que andarmos corretamente com ele. O poder de Deus. Você vai ver em Isaías 37, acho que é 37, versículo 36. Um anjo do Senhor, um anjo, matou a 185 mil pessoas no acampamento de Senaqueribe. 185 mil pessoas, numa flechada só, uma tacada só. 185 mil. Um anjo. Você imagina quando o Senhor fala assim, aos meus anjos darei ordem a teu respeito. Aos, no plural. Pode ser 2, 3, 4, 5, um botão. Se um anjo matou 185 mil, então é poder de Deus, querido. Você apega a isso. Você nunca mais você vai sofrer. A hora está chegando. Eu vou estar lendo aqui Mateus em Romanos 5, 20. Romanos 5, 20, que fala assim. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Viu? Eu li o 20, vou ler o 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, pela desobediência de um só homem, você já sabe de quem está se falando, Adão. Assim, pela obediência de um, Jesus, muitos, não estou dizendo todos, muitos serão feitos justos. Muitos por quê? Nem muitos, nem todos querem.
pessoa prefere viver na bagunça, não faz de conta, não procura ver que a vida dele, depois que ele morrer, se ele não tiver com Deus, vai para o inferno. Jesus está voltando. Ah, pastor, desde que eu era criança que fico... Eu gosto de frisar muito isso, porque nem todos viu o vídeo passado, né? Então eu gosto de frisar muito isso. Ah, pastor, muitos anos que eu vejo falar que Jesus está voltando. Fiquei adulto, continuo ouvindo isso. Aí eu diria para quem me perguntar, meu querido, você já viu quantas mudanças você está vendo no mundo? Desde que você era criança para cá, você já viu como é que as coisas evoluíram para pior, de maneira negativa? E outra coisa, quem morrer sem Jesus vai para o inferno, já está condenado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, se a pessoa não crê em Jesus, ele já está condenado. Então, se morreu sem Jesus, Jesus já voltou para ele, porque após a morte segue-se o juízo. Eu ministrei um estudo com esse título. Após a morte segue-se o juízo. Se você não viu, vá lá no canal Aliança com Cristo, que você está inscrito, ou peça a alguém, ou se inscreva hoje. Né? Após a morte segue-se o juízo. Então, se a pessoa morreu sem Jesus, para ele Jesus já veio. Ele morreu sem Jesus. Então, o destino dele qual é? É o inferno, é o Hades, Seol. Agora, quem morre cumprindo a palavra de Deus, esse não morreu. Esse descansa no Senhor, ele está dormindo no Senhor. O grande dia o Senhor vai reunir todo mundo. Amós capítulo 7, Amós capítulo 8, versículo 11, está escrito: vem dia, diz o Senhor Jeová. Está falando do Antigo Testamento, hein? Vem dia, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É quando o Senhor já terá recolhido todos os seus servos. E eles vão ficar 7 anos lá recebendo nossos galardões. Se purificando, né? Recebendo nossos galardões. Depois nós vamos descer para julgar a terra. Hoje a terra nos julga. Amanhã nós as julgaremos. Com Jesus conosco. Tá? Então é muito importante. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, querido, faça isso o mais rápido que você puder. Eu estou abreviando aqui, né? No capítulo 1 de Gálatas, do versículo 12 ao 6, aí você anota para a gente ganhar tempo, está quase na hora de... Não quero fazer mais de 1 hora de muito tempo, não, para não enfadar você. No capítulo 1, de 6 a 12, Paulo mostra-nos a doutrina de Deus, abolindo a lei do homem. Do versículo 13 ao 24, Paulo mostra que ele mesmo, que era zeloso pela lei e que chegou a matar a muitos e até seus antigos parceiros, ficaram espantados quando ele teve um encontro com Jesus. Conhecendo a graça, passou a servi-lo e, consequentemente, parou de perseguir os cristãos. Atos capítulo 9, 31. Perdão, capítulo 9, versículo 1. Vou estar lendo para você então, tá? Atos capítulo 9. Você vê a conversão dele. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Ele tinha toda a regalia para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. A maioria das vezes ele matava, né? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito
o que te convém fazer. E os varões que iam com ele passaram espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e que disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Olha o que Jesus falou para ele. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para te tornar a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Então você vê, o nome dele era Saulo. A palavra Saulo quer dizer exaltado. O Senhor botou o nome de Paulo, que quer dizer pequeno. Até porque era de acordo com a estatura dele, que diz, a história diz que ele era pequeno. Então Deus deu a ele o nome de Paulo, que é pequeno. E você vê que ele faz uma pergunta: Senhor, és tu? Senhor, quem és? Senhor? Porque tudo para ele era seita. Ele não sabia que ele era um povo de Deus. Então eles matavam o pessoal das seitas. Ele não sabia. Então você vê que ele era um homem temente a Deus. Então, tudo quanto era seita que aparecia, ele matava. Prendia, matava, posteriormente, depois da prisão. Mas aqui ele bateu de frente com Jesus. Saulo, Saulo, quem é? Senhor? Sou eu. Sou Jesus. Você está perseguindo a minha igreja, meu povo, rapaz? Está maluco? Aí tirou logo, cegou logo ele caiu. E os caras que estavam com ele ouvindo voz, mas não sabia de onde vinha, o pegaram pela mão e levaram ele para a rua direita, na casa de Judas. Ele falou para Ananias: ele vai na rua chamada direita. Mas Senhor, esse homem está matando todo mundo. Ananias foi cheio de medo, né? Vai que eu vou te mostrar que esse homem é para mim um vaso escolhido. E olha que Paulo foi o apóstolo que mais sofreu. Paulo falava 5 idiomas, 25 dialetos. Teve momentos que Paulo tomou 118 chibatadas, iam dar 120 chibatadas, e falou: eu sou cidadão romano. Então deram de 118 chibatadas, acabou, ele levantou, vamos pregar. Amarravam ele do lado do soldado numa algemado no outro. Falei: rapaz, esse Jesus é maravilhoso. Ele precisa conhecer esse Jesus. Está tudo machucado. Rapaz, Jesus é maravilhoso. O guarda ou se convertia, ou falava: me tira desse homem, que o senhor não precisa falar de Jesus. O senhor está sofrendo, a besta está falando de Jesus. Mas ele sabia porque ele estava sofrendo. Leia Filipenses capítulo 2. Leia Filipenses capítulo 3. Você vai ver. Ele sabia. Né? Então, queridos, no versículo 13 do 24, Paulo mostra pelo menos que era zeloso pela lei. Já mostrei isso aqui, né? Romanos 5,19 já li para você. O capítulo 6 de Romanos, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então o salário de quem está no pecado é morte. Está no pecado é morte, não tem jeito. Esse decreto é irrevogável, porque esse decreto é do Deus vivo, o único Deus que ouve todos ao mesmo tempo. Você já imaginou quantos brasileiros existem? Quantos portugueses existem? Quantos a Europa toda? Você faz um somatório do mundo inteiro. E esse Deus maravilhoso, ele ouve a todos. Não precisa ficar gritando, não. Ele ouve. Fala em espírito. Conversa com ele em espírito, que ele vai te ouvir. Está dentro de você te ouvindo. Seja fiel a esse Deus. Ele ouve a todos ao mesmo tempo. Ele abençoa a todos. Ele sabe da necessidade de cada um.
Ele diz que nós, para ele, somos igual a areia da praia. Igual o grão de areia da praia. Nós estamos todos na palma da mão dele, já imaginou? E o pior, quer dizer, o melhor, ele entra, ele mora em cada um que cumpre a sua palavra. João 14, 23, ele diz, Jesus fala assim, ó, aqueles que me amam guardam a minha palavra. E meu Pai que está no céu o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Então o Espírito Santo de Deus faz morada. Deus faz morada através do Espírito Santo de Deus. Então ele pode morar em todos ao mesmo tempo, que cumpre as suas escrituras. Independente da quantidade. Tá? Então, honre esse Deus. O salário do pecado, Romanos 6, 23, diz que é a morte. No versículo, em Gálatas capítulo 2, esse eu quero até ler para você rapidinho. Gálatas capítulo 2, ele vai mostrar que esse Paulo, que não andou com Jesus, Pedro andou com Jesus, Paulo não andou. Você vê a diferença. Ele vai mostrar que ele resistiu na cara. Então, vamos ler do capítulo 1 ao 21, mas no versículo 11 você vai ver que Paulo está chamando a atenção de Pedro. Olha aqui, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vou ler só o 11, depois você lê o restante. Versículo 1. Chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua simulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne se justificará. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Leia a partir do versículo 1 que você vai gostar desse aqui. Tá? Deixa eu correr um pouquinho mais. Então, Gálatas 3 fala de crente sem caráter, né? Crente Maria vai com as outras. Eu acho que aqui Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que parecem ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, tem muito crente de aparência aí. Cuidado para você não se enrolar, não se envolver com esses caras, hein? As más companhias corrompem os bons costumes. Procura as pessoas com quem você deve se relacionar. Você está se relacionando com um crente, que diz que é crente, mas é pseudo-crente, né? Não está andando de acordo com a Escritura, se afasta dele, querido. Chama a atenção dele e tal, dá uma bronca, porque é bíblico isso, Colossenses capítulo 3, chama a atenção dele, mas vai se afastando. Lá em 2 João, verso 10, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
Essa pregação é para a igreja, não é para o ímpio, não. Tá? Isso é para quem já está na igreja. Então, no capítulo 3, 14, crente sem caráter, né? O crente de Maria vai com as outras. Capítulo 4, de 1 a 20, o evangelho isenta-nos da lei do homem. Capítulo 5, de 1 a 15, exortação a conservar a liberdade cristã. Capítulo 6, de 1 a 18, ainda falando de crente só de aparência. Tá? Então, na dispensação da lei, a morte era imediata. A alma que pecar, né, Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, não tinha advogado, tinha juiz, tinha promotor, né, só acusação, mas para defender não tinha. Então a lei era assim, a alma que pecar, essa morrerá. Já na dispensação da graça, o juízo fica para o final. 2 Coríntios capítulo 5, 10. Vou até ler rapidinho aqui. Está tão pertinho aqui, não custa nada ler. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha aqui. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Não tem jeito. Ah, mas, pastor, mas tem gente que já morreu. Tá bom. Vamos aqui em João capítulo 5, versículo 28. Isso aqui é bom esclarecer para você ficar bem informado. Capítulo 5, versículo 28. Você falou que o cara morreu? Eu vou a partir do versículo 25 até o 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Fulano morreu, está aqui a resposta. Todos ouvirão a sua voz. Sai para fora todo mundo. Acabou a brincadeira, agora é sério. Quem morreu sem Jesus, meu amigo, só vai acordar, botar roupa nova para poder ser queimado eternamente no fogo. Fogo eterno. Capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 6 ou 9, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós estamos encerrando já. Diz que a morte vai fugir do camarada. Quer ver? Pensando que a morte é burra? Apocalipse 9:6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Não vai adiantar pular da ponte de Niterói, vai pular do 50º andar, vai procurar dar tiro na cabeça, que a morte vai fugir dele. O cara não vai morrer, não. Não adianta. Então se alinha com Jesus. Bom, então na dispensação da lei, a morte era imediata. A condenação era rápida. Estamos na dispensação da graça do Senhor Jesus. Então a condenação é para o final dos tempos. Né? Então, a graça, há perdão até o juízo. Então Deus está nos perdoando até o dia do juízo, como eu li em 2 Coríntios 5:10. Então, você vai fazendo suas bravatas, vai pensando que está se dando bem, vai. Um monte de pastores aí, roubando o dinheiro do povo, usando versículos isolados, mas não está cuidando da ovelha. Está chegando o dia dele. Tem palavra aqui em Jeremias 23 para eles. Coisa boa para eles aí. Chega na hora, não vai ter nada para eles. Mas Senhor, Marcos capítulo 7, naquele dia te curamos enfermos em teu nome, fizemos isso, apartai-vos de mim, vós que eu não praticar iniquidade, não vos conheço. É o que vai acontecer. Não adiantou nada o que ele fez. Roubou muita gente, tomou dinheiro de muita gente, vai pagar a conta do inferno. Então é no final. Então, no final tem advogado. 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado para com Deus. Jesus. Então Jesus é o seu advogado. Arrependa-te enquanto dá tempo. O que você está passando
são circunstâncias as quais você buscou. Muda. Dá tempo ainda. Ok? Eu quero mais uma vez agradecer a todos pela paciência que tiveram comigo. Eu repito, não sou bom nisso. Não chego nem perto de ser alguma coisa, tecnologia aqui, essas coisas todas. Se minha esposa e meu filho me ajudarem, o dia que eles falaram, não vou fazer mais isso, não vou te ajudar mais, eu estou perdido, eu tenho que parar com o programa. Então ore para que eles continuem me ajudando. E qualquer dúvida, tem meu telefone, tem meu zap, tá? Também qualquer falha minha, eu aceito crítica. Crítica construtiva eu aceito de montão. Aquela crítica falando por trás é que não serve. Aquilo ali está depreciando, aquilo ali é falsidade. Né? Agora, a crítica construtiva é quando a pessoa te ama. A pessoa que ama fala a verdade para o outro. Né? Tem coragem de falar, porque você ama a pessoa. Quem não ama fala por trás, fala um monte de mentira. Então, você notou alguma falha minha, pastor, você tem que melhorar nisso, naquilo, sua voz está saindo baixo, está alta demais, está assim, o senhor baixa muito a cabeça, sei lá. Eu não me enquadrei ainda, nem sei quando isso vai acontecer. Mas eu conto com a sua colaboração, sua crítica para mim será bem-vinda, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje, 17 de março de 2021, quarta-feira, Senhor, te louvamos. Entramos em tua presença em oração, te bendizendo, agradecendo a ti por esse momento maravilhoso. Passamos até de 1 hora, mas infelizmente o tempo vai voando, mas nós temos que dar as informações, embora a gente até resume um pouco. Acho que o Senhor abre o entendimento de cada um e que me capacite mais ainda para que eu possa expressar a sua verdade através da sua palavra. Que o Senhor cubra cada um com o seu sangue. Que o Senhor coloque uma redoma de fogo em cada lar representado, aqueles que estão assistindo esse vídeo, se interessando. Cubra-os com o teu sangue, abra a sua mente, Senhor, igual tu tem aberto a minha. Me encha da tua unção no teu espírito cada vez maior. Aumenta o nosso discernimento espiritual e prepara-nos para uma nova etapa. Dá-nos um descanso para todos, um restante de dia abençoado, e que tenhamos o restante da semana super abençoada por ti, meu Pai. Assim nós oramos a ti, crendo em nome de Jesus. Amém e amém.